Olá, tudo bem? Me chamo Amante Fernandes, tenho 30 anos, sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tenho uma pós em MBA em Gestão e Engenharia de Custos que eu iniciei, porém não concluí devido à mudança de estado. Minha experiência com orçamento, ela vem desde o meu início da profissão como estagiário, em que eu utilizava muito a questão de levantamento de quantitativos e de materiais e serviços, tá, em projeto utilizando a ferramenta AutoCAD. Isso servia para medições de empreiteiros, para controle de cronograma de acordo com o andamento físico das medições e para auxílio no setor de orçamentos. Mais para frente, nas minhas duas últimas empresas, na J. Fernandes e na Bemonte, eu já fui mais responsável pelo setor de orçamentos em si. Então eu fazia desde a montagem da estrutura analítica de projeto, eu fazia cotações de fornecedores, elaborava o orçamento executivo. Anteriormente às cotações eu elaborava um orçamento básico com base em histórico de dados que eu tinha de preços unitários dos últimos 12 meses de alguns prestadores de serviços que eu tinha cadastrado no meu banco de fornecedores. Então, a diferença do meu orçamento básico para o executivo após as propostas tinha um desvio muito pequeno. Outro item que eu também utilizava muito era a curva ABC, né? Essa curva me orientava para quais insumos e serviços eu teria que demandar mais energia e mais tempo, devido a representarem um valor agregado percentualmente mais relevante no meu orçamento global. Falando um pouco sobre meu histórico profissional, eu comecei como estagiário na construtora Tenda, tá? Eu fazia mais acompanhamento de campo e medições de empreiteiros, conforme eu mencionei anteriormente. Na Brookfield eu fazia as mesmas atividades, porém controle de serviços em campo um pouco diferenciados. Na Tenda eu tinha controle de serviços do programa Minha Casa Minha Vida, então eram poucos serviços. Já na Brookfield era uma obra comercial de alto padrão, então eu tive vivência com outros tipos de serviços de engenharia, outros tipos de metodologias construtivas. E além das medições de empreiteiros, eu comecei a ter mais convivência com a parte de cronograma de obra. Lá a gente tinha controle de desvios do cronograma físico e financeiro e a gente fazia planejamentos e replanejamentos mensais e semanais. Posteriormente eu fui para o Odebrecht, onde minha vivência em campo foi ampliada. Eu tive um desafio muito grande, que era uma obra olímpica, né, uma obra de alto padrão, né, padrão AA, em que eu tive vivência com muitos serviços que eu não tinha visto ainda, um grau de controle de qualidade que eu ainda não tinha presenciado. Aprendi bastante sobre campo, execução de serviço e controle de qualidade, metodologias construtivas, leitura de projeto. Eu já tinha uma boa experiência, porém na Odebrecht eu tive um desafio a mais, que era compatibilização de projetos. Então a gente tinha que fazer compatibilização antes da execução e relatar incompatibilidades para revisões de projeto. E além das medições de empreiteiros, como eu já tinha nas outras experiências, tinha o controle de cronograma muito mais rígido, devido a ser uma empresa mais um prazo, né, de obra olímpico, não permitia muitos atrasos. Então a gente fazia correção de desvio de cronograma praticamente semanais, onde a gente fazia o replanejamento com todos os prestadores de serviço, tá? Logo após o Odebrecht, eu tive meu primeiro contato com o orçamento em si, onde eu era responsável, que eu trabalhei na J. Fernandes Construções. Nós fazíamos reformas em agências bancárias, então eu era responsável por todo o processo de orçamento, contratação e controle de obra em si, né? Menos a parte técnica, que tinha um setor que era responsável pela parte técnica. Então eu recebia a demanda, elaborava a estrutura analítica de projeto, fazia a cotação fazia o orçamento básico com foco no meu banco de dados de preços unitários. Posteriormente eu fazia as cotações, onde se assimilava muito o orçamento executivo após as cotações com o meu orçamento básico, pelo meu orçamento ser fundamentado no meu histórico, né, de preços unitários. Com essa cotação e com auxílio de mapa de concorrência, nós fazíamos a decisão pela empresa que oferecia o melhor custo-benefício para a empresa, né? E após isso eu fazia, junto com o prestador de serviço, cronograma físico,
com base no cronograma físico, eu tinha como elaborar o cronograma financeiro e eu era responsável por esse acompanhamento também. O setor responsável pelo campo me enviava semanalmente relatórios fotográficos gerenciais, onde me permitia acompanhar esse cronograma e fazer todas as correções de desvios que aconteciam, tá? E até o término da obra e entrega. Na Bemonte, posteriormente, eu fui responsável por todo o setor de engenharia civil da empresa. É uma empresa de engenharia elétrica, me chamaram para ser responsável pela engenharia civil. Então eu adotava desde visita técnica ao cliente, identificação de problemas ou patologia em caso de reforma, identificação de demanda em caso de obra, qual era a demanda do cliente para a obra. Era responsável pelo setor de orçamentos, claro, eu tinha uma equipe que me auxiliava. Adotei a mesma metodologia que eu usava na J. Fernandes, que era muito assertiva, então eu tinha um histórico de dados de preços unitários de empresas parceiras de um certo período, ou de 6 meses ou de 12 meses, que me permitia ter um orçamento básico muito assertivo em relação ao orçamento executivo. Nós tínhamos desvios muito pequenos. Então, eu particularmente utilizava muito a tabela da curva ABC para ter mais dados possíveis e mais prestadores de serviços possíveis dos serviços essenciais, os poucos serviços que representava um percentual em cima de um orçamento muito significativo, né, que a gente costuma comentar que 20% desses serviços correspondem a 80% do orçamento. Então era onde eu gastava mais a minha energia e onde eu ficava mais presente. Os outros serviços eu deixava mais a cargo da minha equipe, apenas dava o aval de aprovação. Posteriormente ao orçamento executivo, nós fazemos as contratações, elaboração de contrato, contendo prazo, cronograma, toda a estrutura de projeto, contrato bem amarrado e cronograma. Com base no cronograma, eu tinha um cronograma físico e financeiro. Esse cronograma físico e financeiro era acompanhado e era corrigido todos os desvios, né? Com base nesse cronograma financeiro também eu conseguia fazer as propostas de clientes, onde eu conseguia fazer as parcelas e sem afetar o fluxo as parcelas a serem pagas, sem afetar o fluxo da empresa, né? Então toda a obra era financiada pelo cliente. E fazia o controle também gerencial por foto, né? Não tinha como eu estar presente em todas as obras, então eu tinha uma equipe que me relatava e eu fazia esse controle técnico também por foto e gerenciais. Nas obras mais críticas eu ia presencialmente, mas eu tinha uma presença mais macro do negócio, mais focada em planejamento e orçamento. Em relação a Excel e AutoCAD, eu tenho uma vivência ampla desde o início da minha trajetória profissional com Excel e AutoCAD. Então, meu conhecimento em Excel voltado para o orçamento é avançado. Eu consigo fazer qualquer tabela, gerar gráficos estatísticos para apresentações e relatórios. AutoCAD para levantamentos quantitativos não tem problema, eu sempre tive essa vivência. Até pela elaboração de pequenos projetos também eu tenho essa experiência. O sistema Viabil eu tive um contato breve academicamente durante a minha MBA em Engenharia de Custos, porém nunca trabalhei numa empresa que utilizava essa ferramenta. Porém eu sei do que se trata, de estudos de viabilidade para o negócio imobiliário, né, para negócios imobiliários, porém vivência profissional nunca tive, apenas acadêmica. Em relação à elaboração de cronogramas, tem uma vivência muito importante, né? Eu era responsável pela elaboração de cronogramas e controle de desvios. Composição de custos, eu tenho experiência. Meus melhores resultados sempre foram com histórico de dados, né? Banco de dados de fornecedores de períodos anteriores, porém também já trabalhei com tabelas. Interpretação de projetos, durante toda a minha experiência profissional eu tive leitura de projeto, leitura de interpretação de projetos, estudos de compatibilidade ou incompatibilidade de projetos, revisões e auxílio à equipe de projetos. Bom, possuo CNH categoria B, veículo próprio, disponibilidade total de horário e viagens, e minha pretensão salarial, como me formei na empresa de RH, seria por volta de R$ 2.500 a R$ 3.000, tá ok? Obrigado.